Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos e as minhas irmãs que me assistem nessa tarde de hoje. Aqui quem vos fala é o irmão Afonso, em Cristo Jesus. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Deus, na paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma meditação nessa tarde, uma passagem da palavra do Senhor, a palavra de Deus que é vida, a palavra do Senhor que é a verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra do Senhor que transforma, que se encontra no livro de João, capítulo 11, a qual creio que muitos homens e mulheres de Deus já ministraram, já pregaram essa palavra. João, no capítulo 11, vamos ler capítulo 11, versículo 25, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Então a palavra do Senhor, ela nos diz nessa tarde que havia uma família constituída de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia nos diz que essa família eram muito amigos, íntimos, próximos do Senhor Jesus. E o mais interessante nessa passagem é que mesmo eles sendo amigos de Jesus, mesmo eles sendo íntimos de Jesus, eles não escaparam de passar por uma grande provação. Aquela família não escapou de passar por uma grande tribulação, a qual aos olhos dos humanos, a qual aos olhos das pessoas era impossível de se reverter aquela situação, era impossível de acontecer um milagre naquela família. A Bíblia nos diz que em certo tempo Lázaro, ele começou a ficar doente, Lázaro ele começou a ficar enfermo, ao ponto de ser deitado numa cama, ao ponto de não conseguir mais se movimentar, ao ponto ele ficou enfermo de tal maneira que ele não resistiu àquela enfermidade e veio a falecer. E a Bíblia nos diz que Lázaro, ele sentiu essa enfermidade e padeceu. Lázaro, ele faleceu. E a Bíblia nos diz que como as pessoas sabiam que que Lázaro era muito amigo de Jesus, que aquela família eram muito amigos, eram muito próximos do Senhor Jesus, a Bíblia nos conta que aquelas pessoas que sabiam que Lázaro era amigo de Jesus, eles foram até lá, eles foram até Jesus. A Bíblia nos diz que Marta, Maria, mandou os seus parentes, mandou os seus amigos irem dizer a Jesus que Lázaro, a quem ele tanto amava, havia falecido. E a Bíblia nos diz que aquelas pessoas foram de encontro, correndo até o Senhor Jesus, para que anunciasse a Jesus que Lázaro, o amigo que ele tanto amava, tinha falecido de uma enfermidade. E a Bíblia nos conta mais ainda que quando Jesus recebeu essa notícia, quando recebeu essa notícia que Lázaro havia falecido, a Bíblia nos diz que ele ficou ainda mais 2 dias no lugar aonde ele estava com os seus discípulos reunidos. Então eu fico pensando, por que o Senhor, talvez muitas pessoas leiam essa passagem e ficam se perguntando o porquê que Jesus demorou tanto para ir de encontro a Lázaro, para ir de encontro àquela família, sabendo o que tinha acontecido, sabia o que tinha sucedido. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa tarde de hoje, eu quero falar para você que aleluia, Jesus, que neste momento, e quando Jesus ele recebeu essa notícia, ele ficou 2 dias ainda no lugar, por que ele não foi correndo diretamente até Lázaro, até Maria, até Marta, para consolá-las, aquelas mulheres que tinham perdido seu irmão? Mas sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã, que Jesus não foi de encontro na mesma hora que ele recebeu aquela notícia? É porque o Senhor não faz nada antes da hora, que Deus não faz nada depois da hora. Deus faz o milagre acontecer, Deus faz a bênção acontecer na sua vida, no momento certo, na hora certa. Jesus via que não era o momento certo de ir lá
de encontro àquela casa, àquela família. Então, meu amado, minha amada, que você está me escutando nessa tarde de hoje, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a provação, eu não sei a luta que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero dizer para você nessa tarde de hoje, não se desespere, por mais que você contou, assim como aquelas mulheres contaram para Jesus o que elas estavam passando, assim como aquelas mulheres contaram para o Senhor Deus o que elas estavam enfrentando, e o Senhor não fez de imediato a cura, Jesus não fez de imediato no momento que elas falaram para o Senhor: olha, meu Senhor Jesus, o meu irmão faleceu, o meu irmão está morto. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que você tem passado, mas sossega, aquieta seu coração em Deus. Se você contou para o Senhor qual o seu problema, qual a sua enfermidade, aquieta o seu coração, que Ele sabe o momento certo de agir na sua vida, Ele sabe o momento certo de entrar com o milagre, com a providência. Então não se desespere, porque assim como o Senhor Jesus esperou o momento certo para ir de encontro àquela casa, para ir de encontro àquela família, o Senhor também sabe o momento de ir de encontro à sua casa, Ele sabe o momento exato de ir de encontro à sua família, para operar milagres, para operar bênçãos. Vamos tirar um exemplo aqui da Bíblia, quando Deus pediu a Abraão Isaque, seu filho, porque na mesma hora que Abraão obedeceu a voz de Deus, por que Deus não falou para ele assim: não, Abraão, não precisa você fazer, não precisa você oferecer o seu filho a mim, porque eu sei que você vai oferecer, eu sei que você vai obedecer a minha voz. Mas por que Deus, quando Abraão ia degolar, ia imolar o seu filho em cima daquele altar, daquele sacrifício, a Bíblia diz que Deus do céu bradou a Abraão daquele monte para que ele não sacrificasse o seu filho. Então é Deus chegando na hora, é Deus chegando no momento certo para fazer o milagre. Outro exemplo que a Bíblia nos dá também é quando aquela viúva da cidade de Naim, ela estava indo sepultar o seu filho, o seu único filho, a qual ela estava sozinha. A Bíblia nos diz também que o marido daquela mulher tinha falecido, ela só restava o seu filho, mas o seu filho também faleceu. Então aquela mulher estava sozinha, estava indo sepultar o seu filho. Então a Bíblia nos diz que após Jesus ter curado o servo daquele centurião, a Bíblia nos diz que Jesus ia entrando na cidade de Naim, na mesma hora, no mesmo momento que aquela mulher estava indo sepultar o seu filho. Então veja aí, meus irmãos e minhas irmãs, é o Senhor sempre chegando na hora certa para fazer o milagre acontecer, para fazer a bênção acontecer na sua vida. E a Bíblia, voltando aqui à mensagem a qual nós lemos nessa tarde, a Bíblia nos diz, aleluia, que quando Jesus soube dessa notícia, ele ficou ainda mais 2 dias no lugar aonde ele estava, e após esses 2 dias ele se levantou e disse aos seus discípulos para eles irem até a cidade, para eles irem de encontro a Maria, a Marta e a Lázaro. E os discípulos de Jesus, a Bíblia nos diz que aonde Jesus queria ir era perto de onde as pessoas queriam matar Jesus, queriam ceifar Jesus. E a Bíblia nos diz que aquelas pessoas, Jesus nos disse aos seus discípulos que todas aquelas pessoas que andam em trevas, elas tropeçam, aquelas pessoas que andam na escuridão, elas caem. Então o que eu entendo nessa tarde de hoje, que o Senhor quer falar conosco, é que aquelas pessoas que andam longe de Deus, longe de Jesus, longe do Espírito Santo, eles tropeçam, eles caem nos seus erros, nas suas falhas, nos seus crimes, mas aqueles que andam na luz, eles não tropeçam. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Essa luz é o Espírito Santo, e quem anda na presença dele e quem anda nos caminhos não tropeça, porque vê a luz, a qual é o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz neste momento que quando Jesus foi de encontro, estava indo de encontro à casa de Maria, estava indo de encontro à casa de Marta, à casa do falecido Lázaro, a Bíblia nos diz que aquelas pessoas contaram para Maria, para Marta: olha, o Senhor Jesus está vindo de encontro à casa de vocês. A Bíblia nos diz que uma daquelas irmãs foi de encontro ao Senhor Jesus, deixando uma das suas irmãs, e foi de encontro ao Senhor Jesus.
e se chegou diante de Deus, diante de Jesus, e prostrou diante do Senhor, e falou para Jesus assim: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá a ti a tua petição. A Bíblia nos diz que Jesus virou para ela e falou: não chores, não se desespere, porque o teu irmão há de ressuscitar. A Bíblia nos diz nessa tarde de hoje que aquela mulher falou para o Senhor Jesus: eu sei, Senhor, eu sei que o meu irmão, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, mas ela não sabia que quem estava falando com ela era a própria ressurreição e a vida. Quem estava falando com ela era a própria vida. Quem estava falando com ela é o dono da vida. A Bíblia nos diz nessa tarde de hoje que Jesus falou para ela, falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que está morto, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A Bíblia nos diz que Jesus faz uma pergunta para ela: crês tu isso? Então nessa tarde de hoje o Senhor fala para mim, o Senhor fala para você que está me escutando aí do outro lado, que Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia nos diz, aleluia, se eu não me engano, no livro de Coríntios, no capítulo 15, aleluia, Senhor, que muitos não proverá a morte, mas serão arrebatados em um abrir e um fechar de olhos. Então a Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta que Jesus falou para ela: crês tu isso? Que eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, mas Jesus fala nessa situação difícil que você está passando: crês tu isso? Que Ele vai ressuscitar os seus sonhos, que Ele vai ressuscitar os seus projetos, aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que foi perdido. Mas o Senhor Jesus fala para você nessa tarde de hoje: crês tu isso? Que Ele pode virar o cativeiro da tua casa, que Ele pode salvar o teu marido, que Ele pode salvar o seu filho, que Ele pode salvar a sua esposa, que Ele pode salvar a sua casa, Ele pode salvar o seu casamento. Crês tu isso? Que Ele é a ressurreição e a vida. Se você crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê nele, ainda que a sua fé esteja pouca, a sua fé é capaz de remover montanhas. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta que após isso, aquela mulher foi de encontro à sua casa e chamou a sua irmã que estava dentro da casa, e ela falou a mesma coisa que o Senhor Jesus disse. A Bíblia, aquilo que aquela mulher disse, que a sua irmã disse. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que Jesus falou para aquelas mulheres assim: me mostra aonde Lázaro está colocado, me envia até Lázaro, me mostra aonde o sepultaram. E a Bíblia nos diz que aquelas mulheres levaram o Senhor Jesus até onde Lázaro estava sepultado. E a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala nessa tarde de hoje que quando Jesus chegou até a boca daquela cova, a Bíblia nos diz que Jesus falou assim: removam a pedra. Então a Bíblia nos diz que uma daquelas irmãs falou para o Senhor: não, Senhor, não remova essa pedra, porque já faz 4 dias que o meu irmão está sepultado, já deve estar cheirando mal. Aleluia, Senhor. A Bíblia nos conta que Jesus falou para elas assim: eu não disse a vocês que se vocês crescem, vocês verão a glória de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor nos ensina para não duvidar do poder dele, não duvida do que o Senhor é capaz de fazer em nossa vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, a qual a Bíblia nos fala que para Ele nada é impossível, que para Ele todas as coisas são possíveis. E o Senhor Jesus também nos ensina que todas as coisas também são possíveis aqueles que creem. Todas as coisas, nada é impossível aqueles que creem. Todas as coisas são possíveis. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala,
Aleluia, Senhor, que Jesus pediu para remover aquela pedra. Então o Senhor nos ensina nessa noite, remova essa pedra que está impedindo o Senhor Jesus de trabalhar na sua vida, remova essa pedra que está impedindo o Senhor Jesus de operar o milagre, porque muitas das vezes a gente fala assim, o milagre está demorando, o porquê que está acontecendo isso, então, porque muitas das vezes, talvez somos nós mesmos que estamos impedindo o trabalhar do Senhor nessa vida. Então o Senhor Jesus nos ensina, vamos remover essa pedra que está em nossa frente, vamos pedir ao Senhor Jesus força, vamos pedir ao Senhor Jesus ânimo e graça, para que Ele venha remover esta pedra que talvez está impedindo o trabalhar do Senhor em nossa vida, mas vamos crer que veremos a glória do Senhor. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que após Jesus ter mandado remover aquela pedra, a Bíblia nos diz que Jesus fez uma oração na frente daquela cova. Assim, meus irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus, ele levantou os seus olhos ao céu, levantou as suas mãos ao céu e disse: Pai, graças eu te dou, porque sempre tem me ouvido. A Bíblia nos conta que Jesus falou isso para que todas aquelas pessoas, não somente ele estava ali, e nem as irmãs do falecido, mas uma grande multidão estava ao redor para ver o que iria suceder. Então a Bíblia nos conta que Jesus disse aquilo para que todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor crescem que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo enviado pelo Senhor Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos conta que Jesus, ele estendeu as suas mãos e clamou bem alto: Lázaro, sai para fora. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta que aquele homem a qual estava enterrado, a qual estava sepultado há 4 dias, a qual aos olhos dos homens, a qual aos olhos das pessoas era impossível para ele, era impossível para o ser humano que uma pessoa que já estava morta há 4 dias voltasse dos mortos, voltasse a viver. Mas mal sabiam eles que quem estava ali era o dono da vida, era a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele falou: Lázaro, vem para fora, o homem a qual estava sepultado há 4 dias, o homem que estava enterrado, estava há 4 dias no sepulcro. A Bíblia nos conta, na mesma hora, aquele homem saiu daquela sepultura, aquele homem saiu daquela cova, envolto em panos, envolto com lenço em sua cabeça. Então o Senhor nos ensina, o Senhor fala para mim, fala para você. Eu não sei em qual dificuldade você está. Talvez você não está num sepulcro, em um túmulo, em uma sepultura fisicamente, mas está numa sepultura espiritualmente. Mas o Senhor Jesus fala para você nessa tarde: sai para fora. Assim como o Senhor Deus no Antigo Testamento falou para Elias: sai para fora. Eu não falo com morto, mas eu falo com vivo. Jesus fala para você nessa tarde: sai para fora. Ele quer falar com você, Ele quer falar com você, Ele quer tirar você desse sepulcro espiritual, Ele quer tirar você dessa depressão, Ele quer tirar você dessa ansiedade, Ele quer tirar você dessa angústia, Ele quer tirar esse medo que está no seu coração, Ele quer tirar esse desespero que está na sua vida. Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa tarde de hoje: sai para fora nessa tarde de hoje, porque Ele é a ressurreição e a vida. E assim como Jesus falou para aquelas pessoas: desatai os lenços que está na sua cabeça, desatai os panos que está envolto nele. Jesus vai dar ordem, assim como ele deu ordem para que aquelas pessoas tirassem aqueles panos que estavam amarrados com Lázaro, aquele lenço que estava na cabeça de Lázaro. Jesus fala para você nessa tarde, se você crê, Ele vai dar ordem nessa tarde de hoje para que o mal te desamarre, para que tudo aquilo que está amarrado na sua vida, para que tudo aquilo que está
te prendendo no físico, para que tudo aquilo que está te prendendo no espiritual, Ele vai dar ordem nessa tarde, Ele vai dar ordem, você vai sair desse sepulcro espiritual, você vai sair dessa cova espiritual, você vai ser desamarrado, você vai ser liberto, você vai ser liberta, vai ser transformado, vai ser aquelas pessoas que talvez duvidaram do milagre na sua vida, aquelas pessoas que talvez quando olharam para quando Jesus estava na porta daquele sepulcro, talvez eles duvidaram, talvez eles disseram, Jesus vai passar vergonha, mas o Senhor Jesus não passa vergonha, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Então o Senhor Jesus fala para você nessa tarde, talvez pessoas que olham para você e não dão nada por você, talvez pessoas que te veem numa situação difícil e duvida que o seu cativeiro vai mudar. Eu quero te mostrar um exemplo aqui na Bíblia, que quando Jesus chega em um lugar, quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele, a vida dela é transformada. A Bíblia nos diz que havia um homem de Gadara, a qual estava possesso de muitos demônios. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele vivia nos sepulcros, ele morava nu nos cemitérios, a qual muitas pessoas tinham medo de passar naquela região, porque sabia que ali tinha uma pessoa endemoniada. A Bíblia nos conta que aquele homem possesso de demônios, a Bíblia nos diz que aquela pessoa, aquele homem se feria, se machucava com pedras. A Bíblia também nos conta que num certo dia, num certo momento, Jesus com seus discípulos, eles chegaram até aquela terra, e no momento que Jesus colocou seus pés naquela terra, colocou seus pés naquele lugar, a Bíblia nos conta que saiu um homem do sepulcro, que saiu um homem de dentro do cemitério, possesso de demônios. A Bíblia nos conta que quando aqueles demônios chegaram diante de Jesus, aquele homem se prostrou, aquele homem se ajoelhou diante de Jesus e o adorou e o glorificou, porque aqueles demônios que estavam dentro daquele homem, eles botavam as pessoas que passavam por lá para correr, ele botava aquelas pessoas que passavam por aquela região para correr, mas quando aquele homem viu que era Jesus, ele não pôde botar o Senhor Jesus para correr, porque quando Jesus chega, não é o Senhor que sai, é o demônio que sai, é a enfermidade que sai. A Bíblia nos conta que quando aquele homem estava diante de Jesus, eles rogaram a Jesus, aqueles demônios que estavam dentro dele, eles rogaram para o Senhor Jesus, para que não os mandasse para fora da terra, não os mandasse para o abismo. A Bíblia nos conta que naquele mesmo lugar, perto dali, havia uma manada de grandes porcos. Então aqueles demônios rogaram a Jesus para que pudessem entrar naqueles porcos. A Bíblia nos fala que Jesus permitiu que aqueles demônios saíram daquele homem e entraram naqueles porcos. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que muitas pessoas que chegaram diante de Jesus para ver o que tinha sucedido. A Bíblia nos conta que tinha mais de 2.000 porcos naquela região, a qual se precipitaram num penhasco, num precipício, e se afogaram no mar. Então aquelas pessoas que viam o que tinha sucedido começaram a espalhar o que tinha acontecido, e muitas pessoas chegaram até diante de Jesus para ver o que tinha acontecido. Então a Bíblia, creio eu, quando aquelas pessoas, talvez elas estavam acostumadas a ver aquele homem naquele estado possesso, sujo, imundo, nu, morando no sepulcro, morando no cemitério, se ferindo com pedra. Mas a Bíblia nos conta que quando eles chegaram diante de Jesus, eles viram um homem a qual estava em perfeito estado, fisicamente e mentalmente. Então eles se espantaram, eles temeram. Então é isso que o Senhor Jesus ensina para mim, ensina para você. Talvez eu não sei o que você está passando, como eu disse, talvez você está num sepulcro espiritual, está numa cova espiritualmente, mas o Senhor Jesus fala para você, se você crê nessa tarde, sai para fora. E muitas pessoas que antes te viam com problema, te viam na lama, com depressão, com angústia, te viam chorando, hoje vão se espantar, hoje elas vão se espantar em temer, quando olharem para você, assim como olharam para aquele endemoniado e viram que ele não estava mais endemoniado, mas estava em perfeito juízo, fisicamente, na aparência e na mente. Assim as pessoas vão se espantar,
confiar com o que Jesus vai fazer na sua vida. Assim essas pessoas vão se espantar com o milagre que Jesus vai fazer, fará na sua vida. Mas é com essa condição que o Senhor Jesus nos ensina. Crês tu isso, que Jesus fará um milagre na sua vida? Crês tu isso, que Jesus vai virar o teu cativeiro? Então se você crê, se você obedecer, se você confiar, Jesus vai falar para você. Se você sair para fora, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, não porque foi eu que preguei esta palavra, porque eu não sou nada, sou apenas verme, sou apenas pó, sou apenas cinzas, não sou digno nem de segurar esta palavra, porque eu sou o pecador, e esta palavra é santa, esta palavra é fiel. A única verdade neste mundo de mentira é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo, a presença de Jesus. Então se você crê, toma posse dessa palavra, e quero fazer uma oração por você nessa tarde, para que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nessa tarde de hoje. Você crê, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor nessa tarde. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, ó Deus de milagre, ó Deus todo-poderoso, meu Senhor Jesus amado, meu Jesus fiel e verdadeiro, nessa tarde, ó Deus, neste momento de oração, Senhor, eu venho pedir a Ti nessa tarde, para que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta pessoa. Ó Deus, visita, meu Pai, essa pessoa nessa tarde de hoje, que ouviu esta palavra, meu Deus, que a Tua presença, assim como ela é real na minha casa, assim como ela é real aqui, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, meu Deus, visitar esta pessoa, visita este homem, esta mulher, visita este jovem, esta jovem. Que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, repousar sobre esta vida, que o Teu Espírito Santo possa repousar sobre esta casa, sobre esta família. Ó Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas arranca ela deste sepulcro espiritual, arranca ela desta prisão espiritual, Senhor. Tudo que está prendendo, tudo que está amarrando essa pessoa, liberta ela nessa tarde de hoje. Tira essa angústia, meu Pai, tira essa ansiedade que está no coração dessa pessoa. Ó meu Deus de mistério, ó meu Deus todo-poderoso, neste momento, assim como o Senhor fez um grande milagre, uma grande cura, uma grande bênção na vida de Lázaro, um grande milagre, uma grande vitória na vida daquela família, faça na vida dessa família que me ouve nessa tarde de hoje. Ó meu Deus todo-poderoso, ó meu Deus eterno, ó meu Deus de milagre, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor visita, realiza, meu Senhor, e se os sonhos, ó Pai, dessa pessoa estavam enterrados, estavam mortos, ó Pai, ressuscita os sonhos dessa pessoa, ressuscita os projetos dessa pessoa nessa tarde de hoje. Ó meu Deus santo, ó meu Deus todo-poderoso, neste momento, ó Pai, se essa pessoa crer, confiar e esperar no Senhor, ó Deus, conceda o milagre, conceda a cura e conceda a vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Então essa foi a palavra do Senhor Jesus nessa tarde de hoje. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente, poderosamente em seu coração, meu amado, minha amada. E nessa tarde de hoje quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor Jesus tem me concedido e tem te concedido de poder estar ministrando e ouvindo a palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus, quero agradecer a você que está me assistindo nessa tarde de hoje. Se você se sentiu tocado pela presença do Senhor, se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo do Senhor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever para fortalecer abaixo das mãos do Senhor, fortalecer este canal, amém? Para que outras pessoas possam ser visitadas, impactadas pela palavra e pela presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família e nos veremos, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, em um próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.